Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física. Eu sou o professor J. Macedo e hoje iremos trabalhar a dilatação superficial dos sólidos. É a dilatação bidimensional que ocorre em duas dimensões, ok? Na aula passada nós trabalhamos a dilatação linear e agora vamos trabalhar a dilatação superficial, ou seja, dilatação na área, na superfície, em duas dimensões. Vai ser uma aula bem tranquila. Você que está chegando agora, faça sua inscrição aqui no canal, deixe seus comentários, deixe o like. E ajuda a gente a estar divulgando mais vídeos como esse, tá bom? Então vamos para mais uma aula de física. Muito bem, então vamos aqui, nosso assunto é dilatação térmica bidimensional ou superficial dos sólidos, na página 24 do nosso material, ok? Então, começando pela definição, a dilatação térmica superficial se refere à variação da área e à medida da superfície de um corpo. Então, a gente já fez experimento na aula passada, já mostrei, já falei sobre dilatação. E sempre que um corpo ele é submetido a variações de temperatura, as moléculas começam a vibrar e essa vibração provoca um distanciamento entre elas, e isso nós chamamos de dilatação, ou variação, né, no seu comprimento inicial. Ela pode tanto aumentar como diminuir. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma área, nós temos aqui uma figura mostrando uma área inicial, esse quadro menor aqui é uma área inicial, e essa, digamos que esse material ele foi submetido a uma variação de temperatura. E aí nós temos que houve um aumento nessa área, vamos chamar de ΔA, e aí obtivemos uma área final maior do que a área inicial, né? Porque houve um acréscimo nas duas dimensões, tanto na largura quanto no comprimento. Isso nós vamos tratar na aula de hoje. Tranquilos? Então vamos aqui, primeiro vamos representar essa variação aqui da área, né? Essa variação aqui representa a dilatação, posso chamar de dilatação ou variação da superfície, certo? Ela vai ser quem? A área final. Final menos a área inicial. Tem uma variação sempre a final, que é essa daqui, menos a inicial. Corresponde a esse pedaço pequeno. Eu posso também dizer que essa área final, ela vai ser quem? A área inicial mais a variação da área. Se eu somar essa área inicial com essa variação, eu obtenho essa área final. Certo? Então, são essas aqui as duas notações que nós temos aqui para iniciar. Então, nós vimos na aula passada que a dilatação linear depende de três fatores e a superficial também não é diferente. Tá? Nós dependemos aqui de três fatores para ocorrer a dilatação também superficial, né? A dilatação térmica superficial. Primeiro, nós vamos precisar do coeficiente de dilatação superficial do material, representado por B. Esse coeficiente é o que traz as características do material. Então, tem materiais que dilatam mais rápido, outros menos. Então, esse coeficiente se refere a isso. Que indica a variação da área por unidade de temperatura. Então, é o nosso beta, certo? Aqui lá na aula anterior era o alfa, o coeficiente. Aqui nós vamos chamar de beta. E só lembrando que eu vou mostrar nessa aula que o beta ele é igual aproximadamente a duas vezes o alfa, certo? Então, na aula passada nós vimos que o alfa é o coeficiente linear. E agora, na aula de hoje, nós vamos ver que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele é igual a aproximadamente duas vezes o alfa, beleza? Então, geralmente, os exercícios, né, as atividades, elas trazem esse valor de alfa, certo? Mas quando você vai trabalhar dilatação superficial, aí você precisa dobrar esse valor para chegar no beta, que é a dilatação superficial, certo? Que é o coeficiente de dilatação superficial ou bidimensional. Novamente, também nós vamos precisar da área inicial. Essa área inicial ela é importante porque, dependendo do tamanho dessa área, nós vamos ter a dimensão dessa dilatação. Então, a área inicial vai ser representada pelo A0, tá aqui, ó.
É a medida da área a certa temperatura, também temperatura zero, ou seja, temperatura inicial. Nós temos uma área inicial a uma temperatura inicial, que é o θ zero. E o outro fator é a variação de temperatura. Então, são esses três fatores. O coeficiente, que traz as características do material. A área inicial do material é importante aqui. E a variação de temperatura. Quanto maior for essa variação, maior será a dilatação do corpo, ou seja, do objeto. Então, o Δθ representa a variação de temperatura, onde nós calculamos fazendo a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial do corpo. Então, a expressão matemática da variação superficial, o ΔA, eu vou representar aqui para vocês como fica. Tudo semelhante à anterior, a linear. O que está mudando aqui é só os termos. Então, agora nós vamos trabalhar com o Azão. Esse A representa a variação da superfície, né? A variação da área. Então, como é que nós vamos calcular essa variação de área? Essa área ela vai ser igual, como nós vimos na aula passada, o coeficiente, né, que é o beta, aqui no caso para nós agora, e multiplica a área inicial e multiplica a variação de temperatura. Ou seja, essa dilatação superficial ela é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação superficial, a área inicial e a variação de temperatura. Com base nisso aqui também dá para a gente calcular, já demonstrar como seria se eu quisesse calcular a área final. Então aqui, se eu quiser calcular a área final do corpo, ou seja, a superfície final após a variação de temperatura, houve uma dilatação, eu posso representar, como eu fiz anteriormente, então essa área final ela é igual à área inicial mais a variação da superfície. Após o aquecimento, ela vai dilatar. Eu posso ainda fazer o seguinte, dizer o seguinte, que essa área final ela vai ser igual a essa área inicial, mais quem é esse ΔA? Ele é beta, aqui em cima, ó, ele é beta vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Repara que tem um termo que se repete duas vezes, ó. O A repete aqui e ele repete aqui também. Eu posso colocar isso em evidência. Então, eu posso pegar aqui o A é igual. Eu vou colocar a área inicial em evidência. Abro parênteses. Para mim voltar para esse termo, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 1. Área inicial vezes 1, área inicial. Mais. Para mim voltar para esse termo aqui, ó, eu vou pegar beta vezes a variação de temperatura. Beta vezes variação da temperatura. Fecha. Então, aqui eu estou garantindo que A inicial vezes 1 é A inicial, que é a área inicial. E a área inicial vezes beta, aqui, vezes variação de temperatura. Aqui esse termo, o A multiplicando eles dois. Aqui, ó. Então, são essas duas formas que eu teria para mostrar para vocês. Aí a gente vai seguindo. Nós vamos fazer agora uma demonstração mostrando como realmente o beta ele é duas vezes o alfa. Aproximadamente ele é duas vezes o alfa. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração. Vou estar desenhando aqui uma figura. Não deu certo aqui, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui para fazer essa figura melhor. Fazer essa figura aqui, beleza. Vou apagar essa aqui. Beleza. Agora eu vou aqui. Certo, aqui eu vou representar mais outra figura mostrando essa dilatação, tá? Ela vai aumentar um pouco. Pronto. Aqui eu vou chamar de A, essa base aqui, esse lado eu vou chamar de A. Lembra que são duas dimensões. Eu vou chamar uma de A e essa aqui eu vou chamar de B.
Como é a figura inicial, vai ser A0, B0. Então, aqui o comprimento B0, largura A0. E essa aqui seria a área inicial dessa figura, beleza? Tudo é inicial. Aí essa outra maior é a dilatação. Aqui eu vou chamar, aqui vai ser o A final, que é o linear final, no caso a largura, e o comprimento final eu vou chamar só de B. Ali é o inicial, aqui é o final. Veja que ele aumentou, né? Aumentou em relação ao inicial. Houve aqui uma variação de temperatura e aí houve uma dilatação. Essa parte aqui é a dilatação superficial, é o nosso delta A. Delta A. E a figura final é o que nós chamamos de razão, certo? Eu tenho uma largura inicial A0, uma largura final, um comprimento final, desculpa, o comprimento inicial B0. Isso aqui representa a área inicial da nossa figura. Aí houve um aquecimento, ela dilatou, aumentou aqui tanto a largura quanto o comprimento. Aí essa nova largura é A, que é a final, e esse novo comprimento é B, que é B final. Esse pedaço que cresceu eu chamo de delta A, a figura total final eu vou chamar só de A, que é após o aquecimento ela cresceu mais um pouco. Então, como seria a representação linear dessa figura inicial? Se fosse representar linearmente, vamos lembrar da aula passada, esse A0, como é que eu representaria ele? Não é o A0. Vou voltar aqui. Como seria esse comprimento final, né? Na aula passada nós vimos que o comprimento final linear, dilatação linear, da aula passada, é quem? Seria comprimento inicial, que é A0, multiplica 1 mais alfa vezes variação de temperatura. Certo? Aqui é o linear para a largura. Da mesma forma, eu posso representar o B também. O B final, com quem seria? O B final seria quem? O B inicial, que é a área o comprimento inicial de B, aquele ali, que multiplica 1 mais alfa vezes variação de temperatura. É para que esse termo aqui, ó, que é alfa, é igual a esse, certo? Eles são iguais. Nós vimos na aula passada, beleza? Agora, digamos que eu queira representar essa área final da figura. Eu quero a área final. Quem é a área final? Ela vai ser igual esse comprimento final, que é A, e multiplica o comprimento final, que é o B. Mas quem é o A? Aí o A é isso aqui, ó. Vou só repetir. A é o A0, e multiplica 1 mais alfa vezes delta é. Deixa eu aqui, vezes. Quem é o B? Aqui o B, ó. B0 e multiplica 1 mais alfa vezes delta é. Tranquilos? Então, esse A final vai ser quem? Então, nós temos aqui, ó, A0 vezes B0. Vou juntar eles dois aqui, ó. A0, que é o comprimento inicial lá, vezes B0, que é aqui é o comprimento na largura. Pronto. E multiplica. Aí, essa parte aqui, ó, repara que essa parte e essa se repetem. Eu posso repetir ela elevada ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais alfa vezes delta teta elevado ao quadrado, que repete duas vezes. Tranquilos? Muito bem, então vamos seguir. Então, essa área vai ser igual. Tem agora isso aqui, ó. Essa área, esse A0 vezes B0. Se a gente olhar para cá, ó. Esse A0 vezes B0 é essa área inicial. Então, eu vou só substituir pela área inicial. E multiplica. Agora, vamos elevar isso aqui ao quadrado. Aqui é o quadrado de uma soma. Multiplica-se o quadrado do primeiro. Vai ficar o quadrado do primeiro. Então, ao quadrado
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2 vezes 1, 2, vezes alfa, vezes delta teta, mais o quadrado do segundo termo, que é o segundo termo é alfa, fica alfa ao quadrado, e o delta teta também elevado ao quadrado. Fechou. Muito bem, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pronto. Aí o que que nós vamos fazer aqui, ó? Como esses coeficientes eles são muito pequenos, observa que eles são valores na ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então nós vamos eliminar, tem muitas perdas, vamos eliminar essa parte aqui da equação, certo? Porque esse valor ele vai dar um valor muito pequeno, visto que ele é um número muito pequeno e ainda elevado ao quadrado. Então ele vai ser um valor muito pequeno, quase que insignificante. Então nós vamos eliminar ele da expressão. Então o que que vai sobrar? Vai sobrar que a área final ela é igual à área inicial, multiplica 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes alfa, que multiplica delta teta. Para que essa expressão, praticamente já mostrei lá anteriormente. Então, repara que no lugar do coeficiente aqui, ó, seria o beta, nós temos o 2 alfa. Então, nós podemos concluir que o 2 alfa, 2 vezes alfa, é igual, aproximadamente, ao beta. É o nosso coeficiente de dilatação superficial. Então, eu posso escrever agora no final da minha expressão, posso escrever o seguinte, que essa área final ela é igual à área inicial, que multiplica 1, mais, quem é o 2 alfa? 2 alfa é o beta. É o beta, e multiplica a variação de temperatura, que é o delta teta. Pronto. Aqui eu tenho a expressão mostrando quem é essa área final da figura, e mostrando que o beta ele é aproximadamente 2 alfa. Beleza? Para essa demonstração aí, tranquilo, tá? Pode ir vendo o vídeo pausando mais um pouco. Então, o que que isso significa? Olha, significa o seguinte, quando a gente for resolver algum exercício, geralmente ele dá o valor do alfa, que é o linear. Esse aqui é o coeficiente de dilatação linear. Então, ele é 0,000015 graus Celsius a menos 1. Então, o beta é 2 vezes esse valor. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou obter isso aqui, 30. Tá 15 aqui, ó. Vou olhar só para essa parte aqui, 15, ó. O dobro, 30. Então, o linear tem que ser multiplicado por 2. Multiplica por 2 para você chegar no superficial, que é o beta. Entenderam? Então, esse é uma observação muito importante aqui nessa aula. Outra coisa importante, que às vezes surge muito essa pergunta, se, por exemplo, uma chapa tiver algum furo, quando ela for dilatada, se esse furo ele diminui ou se ele aumenta. E aqui tem uma demonstração. A chapa sem o furo, ela vai crescer as dimensões. Observa que a placa normal, uma chapa normal, ela vai crescer normalmente. Entenderam? Ela vai crescer suas dimensões. Então, se tiver um furo ou não tiver, ela vai aumentar da mesma forma. Então, essa aqui tem um furo, ó, um triângulozinho no centro. Quando ela aquece, essa figura não vai diminuir, ela vai aumentar porque as moléculas vão se expandindo para fora e não para dentro. Certo? Então, teoricamente, é isso que vai acontecer. Esse orifício aqui ele vai aumentar e não vai diminuir. Beleza? Uma observação importante aqui para nós. Agora vamos para o exercício resolvido. Acho que o vídeo vai ficar talvez um pouco longo, mas espero que vocês olhem até o final para entender melhor o assunto. O exercício na página 25, vamos resolvê-lo. Diz assim a questão 3, já resolvida. Uma placa retangular de vidro comum de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Tem a temperatura elevada a 10 graus Celsius, de 10 até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Então, nós podemos primeiro calcular. Primeiro vamos representar o coeficiente, né? Está aqui já, ó, constando a tabela dos coeficientes lineares, a gente encontrou o do vidro 0,00008 graus Celsius a menos 1.
Como o beta é duas vezes o alfa, multiplicando ele por 2, obtivemos esse valor aqui. Então, eu vou acrescentar bem aqui para deixar ele notação científica. Então, aqui eu vou deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar 1,6 multiplica 10 a menos 5. É melhor para a gente fazer os cálculos. Grau Celsius a menos 1. Beleza? Grau Celsius a menos 1. Vou organizar aqui para ficar mais... Muito bem. Agora o próximo passo é a temperatura. Nós já temos o beta, que é esse valor. Eu coloco ele bem aqui embaixo para a gente lembrar, né? O beta. Toda questão que você for resolver, anote os dados. Já tem o coeficiente. Coloquei ele em notação científica para ficar melhor o cálculo. Agora eu preciso da variação da temperatura, que é o delta θ. Lá a temperatura variou de 30 para 10, de 10 para 30. Então ele variou a temperatura final menos a temperatura inicial. Ele variou 20 graus Celsius. Beleza? Agora a gente vai precisar da área inicial da placa. Então, a área inicial, nós vamos pegar, multiplicar a largura vezes o comprimento. Então, a largura dela, o comprimento é 50, multiplica pela largura que é 20. Fica 20 vezes 50, 1000. Dá 1000 centímetros quadrados. Aí a figura, certo? Multiplica 2 vezes 5, 10, 2, 0, 1000. Agora, nós podemos calcular o que dilatou nessa placa. Ele quer a área final. Vamos fazer por parte. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro somente a dilatação. A variação da área vai ser quem? O coeficiente, que é o beta, e multiplica a área inicial e multiplica a variação de temperatura. Aí vamos substituir. Então, essa variação da área vai ser igual. O beta é 1,6, 10 a menos 5. Olha lá o valor do beta, já anotado ali. Multiplica a área, 1000. Esse 1000, vou colocar aí logo em potência também, ó. 1000 é 10 ao cubo. Para facilitar a nossa vida, vou botar 10 ao cubo. Centímetro, não vou botar a unidade que não precisa agora. E multiplica a temperatura. O 20 eu posso colocar também, ó. Posso colocar o 20 como 2 vezes 10. É melhor para calcular. 2 vezes 10. Potência de 10 facilita a nossa vida. Aqui na frente mesmo o resultado, olha. Então, eu vou multiplicar 1,6 vezes 2. É a única parte que não tem potência, é 1,6. Está fora da potência, na verdade. Eles têm potência de 10, todos eles, ó. Então, eu vou multiplicar a parte 1,6 vezes 2, vai dar 3,2. Né? 2 vezes 16 dá 32. E a potência eu conservo a base, somos expoentes. Então, eu conservei a base que é 10, somos expoentes. Eu tenho menos 5 mais 3, fica menos 2. Menos 2 mais 1, fica menos 1. Tranquilos? Então, resumindo aqui essa área que dilatou, que aumentou aqui, na verdade, foi apenas... A vírgula vai voltar a uma casa, porque aqui é 10 a menos 1, a vírgula vai voltar a uma casa. Então, dilatou 0,32. Qual vai ser a área final, então? Então, a área final... Vou baixar mais um pouquinho. Vai ser igual a área inicial mais a variação da área. E nós já temos esses resultados, ó. Essa área inicial é 1000. Agora eu vou botar mesmo normal, ó, 1000. Mais... E essa dilatação foi apenas 0,32. Nós vamos somar esses dois valores, que vai ser igual a 1032. Repara que a dilatação é bem pequena mesmo, né? Aqui, centímetros quadrados. Tranquilos? Beleza aí? Entenderam? Muito bem. Vamos seguir aqui a questão 4 agora, tá?
Então, a questão 4 diz o seguinte: uma chapa circular com raio de 30 centímetros é feita de chumbo. Em seu centro, há um furo também circular de 10 centímetros de diâmetro. Essas medidas são obtidas a temperatura de 10 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do chumbo, alfa 2,7, 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Calcule a área do furo a 60 graus Celsius. Eu já fiz aqui um modelo, né, da chapa, aqui o modelo circular. Esse raio maior, dessa parte maior, ele corresponde a 30 centímetros. E o raio dessa menor corresponde a 10. Nós temos o raio da parte maior e da parte menor. Beleza? Os dados nós podemos extrair aqui, ó. Primeiro, o coeficiente. Já está em notação científica, facilita muito. 2,7, 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, graus Celsius a menos 1. Nós temos ali o raio inicial, nós vamos precisar dele, correspondendo a 10 centímetros. Variação de temperatura, a temperatura final, que é os 60, menos a inicial, que é o 10, correspondendo a 50. Beleza? Muito bem. Então, vamos trabalhar o seguinte, nós vamos calcular quanto que ele dilatou só no raio, e aí depois, com esse resultado, calculamos a nova área, que é a área final do furo após o aquecimento. No caso, esse furo ele vai aumentar, a sua área vai aumentar conforme essa variação de temperatura. Então, o raio final ele vai ser igual ao raio inicial mais a variação do raio. Variação do raio. E vai ser igual ao raio inicial, mais essa variação é quem? Variação linear, nós vimos que é alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial do raio, vezes variação da temperatura. Esse raio vai ser igual ao raio inicial 10 mais coeficiente 2,7 vezes 10, 2,7 aqui, vezes 10 a menos 5, multiplica o raio inicial, novamente 10, multiplica o variação de temperatura, que é tranquilos. Então, aqui vai ficar raio final, vai ser igual a 10 mais, fica 2,7, multiplica. Aqui eu vou deixar novamente o 10 a menos 5, vou só colocar esses valores aqui em notação. 10 vezes 50 dá 500, então 500 é 5 vezes 10 a quinta. Quinta, meu Deus. Desculpa. Quadrado, tá? Então fica 5 vezes 10 ao quadrado, beleza? Então esse raio final vai ser igual, agora repete o 10 aqui, mais, aí multiplica 5 vezes 2,7. 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, né? 13. E aí que multiplica 10 elevado a menos 5 vezes 10 ao quadrado, conserva a base, somos expoente. Fica 10 menos 5 mais 2 fica menos 3. Esse raio vai ser igual a 10
mais, agora a vírgula vai voltar 3 casas, ó, menos 3 ela volta 3 casas. Então aqui nós tínhamos antes, tá, bem que faltou a vírgula do 2,7, que é 13,5. Ela vai voltar mais 3 casas. Tá 0,0135. Beleza? Então esse raio final, ele vai ser 10,0135. Tranquilos? Esse é o resultado desse raio. Agora nós queremos calcular a área. Isso aqui é centímetro, tá? Esse é o raio final. Vamos ver se cabe nesse cantinho aqui essa área final. Então, a área da circunferência ela é igual a π raio ao quadrado. Ok? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Então, essa área vai ser igual. Eu não vou trabalhar o valor de π, que é 3,14, para a gente não ter muito trabalho com cálculo. Eu vou deixar só o π mesmo. Então, esse valor do raio aqui é elevado ao quadrado. O raio é 10,0135 elevado ao quadrado e multiplica o π. Então, eu já tenho esse resultado aqui. Esse resultado vai dar 100, né? Porque 10 ao quadrado é 100, vai dar 100,27. Vai dar 100,27 aproximadamente. Pi centímetros quadrados, né? Porque é uma área, então é em centímetros quadrados. Então, essa vai ser a área final desse círculo menor. Do orifício aqui nessa chapa de chumbo, ok? Tranquilos? Então, era isso. Eu não vou transformar o valor de π para não ficar um cálculo muito extenso. O vídeo já está ficando um pouco longo. Então, esse era o resultado que eu queria mostrar. Vamos fazer agora a letra B. Tá bom? Tranquilos? Vamos lá. Ele quer a circunferência externa da chapa a 60 graus Celsius. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar com a mesma ideia do raio também. Vamos ver quanto que o raio externo, o raio maior, ele cresceu. Então, o raio final vai ser igual ao raio inicial mais a variação do raio, né? O que cresceu desse raio. Nós vamos usar aquela mesma expressão que eu já tinha usado antes, certo? Esse raio inicial aqui, ó, vou pegar raio inicial mais. Quem é a variação do raio? A variação do raio é o alfa, multiplica o raio inicial e multiplica a variação da temperatura. Beleza? Então, vamos colocar os valores. Então, esse raio vai ser igual. O raio inicial é 30. Eu não anotei os dados, mas a gente lembra lá da questão que ele disse que o da circunferência maior é 30. 30 mais o coeficiente é 2,7 vezes 10 a menos 5. A inicial, novamente, 30. E a variação de temperatura. No caso, a temperatura continua 50, né? Variou 50. Beleza? Então, vamos resolver aqui. Então, esse raio vai ser igual. Conserva aqui o 30. Mais. Eu vou repetir aqui o 2,7. 10 a menos 5. Aí multiplica 3 vezes 5. Vai dar 15. 0. Certo? Então dá para a gente colocar notação científica. Eu vou desse 1.500 aqui, eu vou colocar em notação científica, até mais fácil. Vou deixar 15. Vou deixar 15 e multiplica 10 ao quadrado. Isso aqui facilita mais a nossa vida, certo? Aqui vai ficar o raio, que vai ser igual a 30 mais
Aí aqui 2,7 vezes 15, eu já tenho aqui o resultado, vai dar 40,5. 40,5 e multiplica a potência. 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 3. 10 a menos 3. Beleza? Então, esse raio aqui vai ser igual a 30 mais. Agora, esse 10 a menos 3, a vírgula está voltando 3 casas. Então, fica 0,0405. E soma com os 30, que vai ser igual a 30,0405. Tá? A questão estou resolvendo igual eu fiz a primeira lá. Está bem parecido o modelo. Só que aquele que é o comprimento da circunferência, não é a área. Então, vamos calcular agora. O comprimento da circunferência, ele é 2π, multiplica o raio. Essa é a fórmula de calcular o comprimento da circunferência. Beleza? Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o π. Eu não vou trabalhar o valor de π, que é 3,14, para o cálculo não ficar muito grande, certo? Para não ficar muito grande, eu já tenho aqui o resultado para a gente, para não perder muito tempo. Então, multiplica por 30, que é o valor do raio, 30,0405. Aqui é só multiplicar esse valor por 2, né? Ó. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 0, 0 fica 1. 2 vezes 4, 8. Aí aqui o 0 normal. E 2 vezes 30, 60. Então ficou 60,081. E repete o π. E aqui é centímetros, né? É só o comprimento. Lá era a área, aqui é comprimento. Pronto, está resolvida a questão. Um jeito bem simples também de fazer essa resolução aqui. Tá certo? Eu acho que o vídeo talvez ficou um pouco longo, né? A nossa próxima aula vai ser a dilatação tridimensional ou volumétrica. A nossa aula de hoje era só isso mesmo. Na próxima semana eu vou estar colocando uma atividade para vocês, tá bom? Então, era isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Vão olhando o vídeo com mais calma, né? Tem algumas questões um pouco complexas, alguns cálculos. Mas espero que vocês participem mais, façam as tarefas. Vou deixar o material na sala virtual, no grupo de WhatsApp. Essa semana é só para olhar o vídeo e estudar o material. E na próxima semana eu coloco a atividade para vocês responderem. Tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.